Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre inflamação, para que possamos introduzir o nosso assunto, que é anti-inflamatórios. Mas para falarmos sobre os nossos anti-inflamatórios, nós precisamos saber como a inflamação acontece e entender os mecanismos de processamento da inflamação. Bom, a inflamação ocorre por uma injúria tecidual. Essa injúria ou essa lesão tecidual pode ser ocasionada por agentes biológicos, como, por exemplo, micro-organismos, bactérias, vírus de uma forma geral. Por exemplo, por ação de um agente químico, como hipoclorito de sódio, ácidos, ou também por agentes físicos, como um choque elétrico, a ação de um instrumento pérfuro cortante, algo que lesione aquele tecido, que atinja a membrana celular e que libere da membrana celular, por exemplo, fosfolipídios. Eu sei que vocês lembram que as membranas celulares são formadas por uma bicamada de fosfolipídio e que durante a ação, portanto, de uma injúria, esses fosfolipídios são liberados ali no meio e sofrem a ação da fosfolipase A, que é uma enzima que fica por ali no meio, entremeando a célula, e que quando ocorre essa ativação, ela vai transformar os fosfolipídios em ácidos araquidônicos. Daí, minha gente, esse ácido araquidônico, ele vai caminhar em direção a duas vias, que pode ser a via da ciclooxigenase e a via da lipoxigenase. A via da ciclooxigenase, por sua vez, vai se subdividir em COX-1 e COX-2, que são subtipos dessa via. Todavia, a via da COX-1 é uma via que, naturalmente, ela é constitutiva. O que quer dizer isso? Ou seja, ela entra na constituição natural do nosso organismo. Então, ela atua, por exemplo, na produção de muco pelas células parietais do estômago, ela vai agir na homeostase vascular, também na agregação plaquetária, então vai formar os trombos durante o processo de coagulação. Também entra na função renal, como um vasodilatador importante para regularizar a pressão arterial. E a COX-2 também tem uma função constitutiva, porque, por exemplo, ela equilibra essa etapa de coagulação do sangue, ela não deixa o sangue coagular demais. Ela torna o sangue fluido para passar pelas artérias, pelas veias, e também ela entra lá na regulação da pressão arterial, agindo a nível renal, nessa vasodilatação renal, que vai propiciar a perfusão de sangue pelos glomérulos renais. Então, ela também tem uma função de construção. Mas na inflamação, essa COX-2, essas enzimas, elas aumentam até 200 vezes mais que a COX-1. Então, ela aumenta demais. E por que elas aumentam? Você pode estar se perguntando. Porque elas vão gerar sinalizadores. Sinalizadores são meios de comunicação para trazer mais células de defesa para aquele meio ali que foi, digamos, invadido ou injuriado ou lesionado, e fazer com que as células de defesa trabalhem em favor daquele organismo. No caso, agir trazendo neutrófilos, macrófagos, no caso, formando aquela rede, né, para estancar o sangue, para coagular, para cicatrizar, multiplicar fibroblastos. Tem uma série de situações que esses sinalizadores vão trazer ali para aquele ambiente que foi machucado. É importante saber, por exemplo, que na COX-2, onde a gente vai estudar mais na frente, que vai haver liberação de algumas enzimas, os anti-inflamatórios, eles têm o papel não de suprimir a inflamação, minha gente. A inflamação ela é importante, por exemplo, haver a dor, para que haja a imobilização daquele órgão ali, e com a imobilização também haja a vascularização acelerada, então vai haver uma neovascularização, novos vasos vão surgir, vai trazer mais células, mais nutrição, mais oxigênio, células de defesa. Também vai haver o quê? Um aumento da temperatura para que as enzimas
ali responsáveis pela construção tecidual sejam aceleradas, e com isso também vai trazer uma coloração mais avermelhada, porque mais sangue vai parar por ali. Então são os sinais flogísticos, sinais de inflamação, e tudo isso é ocasionado por esses sinalizadores aí, que são liberados durante essas reações químicas, certo?